Vamos de Palavra de Deus, mais um vídeo. Vamos fazer em duas partes Isaías 29. Meus trancos e barrancos, redes sociais hackeadas, enfim, né, o inferno ao derredor, né? O inferno ao derredor. Tenho Isaías 27 que eu não consigo publicar porque está falando do inferno, né? Tem outros vídeos que eu vou fazer aqui. Fiz uns collab do Diogo, né? Diogo aqui do YouTube, que fala sobre a nosso sistema religioso. Nosso não, né? O sistema religioso, o sistema político, que usa as pessoas, né, para o controle, né? Então, é só olhar no meu canal, tem os vídeos curtos ali, e vocês vão ver algumas coisas ali. Mas, enfim, a verdade vai ser levada, como Jesus falou, a toda criatura, né? Quem vai aceitar já são outros 500. Aí é com Deus, né? Aí é a pessoa com Deus. A gente só tem o dever, como diz Paulo, ai de mim que não leve, é verdade. Só temos o dever de levar, ok? Sem marabalismos, sem engano, sem mentira, né? Vamos fazer então o 29º capítulo de Isaías. Vamos fazer até o 10º, né? Dá para fazer acho que em 3 partes. Ele tem 24 versículos. Vamos fazer assim para ficar um vídeo mais curto, né? Não ficar muito longo. Vamos lá. Pegue sua Bíblia se quiser acompanhar. O primeiro versículo de Isaías 29 fala assim: Ai de Aziel, da cidade de Aziel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescenta ano a ano e sustenta-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel, porque te cercarei com o meu arraial, e te citarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. O 5º versículo: e a multidão dos teus inimigos será será como o pó moído, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa em um momento repentino. E isso acontecerá. O 6º versículo: do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões e com terremotos e grande ruído, e com tufão de vento e tempestade, e labareda de fogo consumidor. O 7º versículo: e como o
sonho e uma visão da noite. Será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejam contra ela, e contra os seus muros, e a puserem em aperto. O 8º fala assim: será também como o faminto que sonha que está comendo, acordando, sente a sua alma vazia, ou como o sequioso que sonha que está bebendo, mas acordando, eis que ainda destilando-se acha, e a sua alma com sede. Deu até sede agora. Esse calor que está fazendo, né? Aqui em Santa Catarina está fazendo um calor muito forte. Hoje ainda não está tanto, mas anteontem, ontem, não sei na sua cidade, se quiser colocar no comentário aí como é que tá. Mas aqui 40 graus tranquilo fez anteontem e ontem. Hoje deve estar uns 30. Mas ontem e anteontem fez muito calor. Deve ter feito no Brasil inteiro, né? Vamos lá. Das nações que pelejarem contra o Monte Sião. Vamos ler esse versículo novamente aqui, né? Que é o 8º. Será também como o faminto, que sonha que está comendo, mas acordando, sente sua alma vazia, ou como o sequioso, que sonha que está bebendo, mas acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o Monte Sião. O nono versículo fala assim: tardai e maravilhai-vos, e folgai e chamai. Bebendo estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. O 10º, vamos lá. Vamos fazer até o 10º, né? Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes. Ok? Vamos até aqui. Não sei se vocês estão por dentro, né? Eu acredito que sim, a respeito de como o Brasil está sendo atacado, já foi atacado desde os últimos anos aí, com maldições. Shows em estádios, em praias, rituais malignos, rituais satânicos. Eu vi há pouco vídeos ali, ontem e hoje estou vendo, eu estou estudando muito sobre isso aí, e sobre o que Jesus pensava e o que Jesus tentava fazer com as pessoas que frequentavam o templo. O sistema religioso da época é o mesmo desta época, daquela época é o mesmo dessa. Então, a gente precisa pregar a verdade, né? Precisa levar a verdade. Não adianta eu levar a mentira sabendo que é mentira. Então, a gente precisa entender o seguinte: Jesus ensinava usando coisas físicas para falar das espirituais. Mas como o ser humano é necessitado de matéria, ele continua a praticar as coisas que Jesus não ensinou. Jesus apenas usou como exemplo para
a matéria para o espírito, né? Desde o batismo até o templo, né? Nós somos o templo. Atos 17, 24 fala isso. Nós somos o templo. Não é que nós somos um dos templos, né? Existe templo físico como igrejas, né? Igreja somos nós, eclésia. Lembra dessa palavra, eclésia? Examine o que significa, procure saber, né? E eu estava falando agora aqui dos cultos satânicos, né? Com vários artistas, quando não é com cantores, é com times de futebol, como foi com o Atlético Paranaense, né? Que fez um pacto com o demônio. Né? Procurem saber sobre isso. Então o Brasil ele foi depositado tudo que não prestava, de culto ao demônio, né? Culto a Satã. Então, se as pessoas não se atentarem a isso, ou não acreditarem nisso, né, vão padecer. E a gente precisa levar. Apesar de estar cercado, eu aqui estou cercado de demônios, cercado ao derredor, mas não influenciam o meu agir. Não influenciam. O meu modo de pensar é o mesmo. Eu já saí de uma, como é que eu vou dizer, de uma condição mental, né, e espiritual que eu tinha, que era horrível. Eu já saí da lama, eu não posso voltar para a lama. Então, eu até olho, vejo, escuto pessoas falando, pessoas usadas pelo diabo resmungando, mas não prevalecerão. E se você está sendo atacado dessa maneira ou de outra, saiba que você está no caminho certo. Ninguém que leva a palavra de Deus, a palavra correta, né, que Jesus tentou passar para as pessoas, mas muitos não entenderam. Se você está fazendo isso, você está no caminho certo. Passe o que passar, não negue a Jesus. Leve a verdade. Pois um dia seremos cobrados. E o inimigo que usa, né, como está usando o físico, com shows de Madonna, shows de vários outros cantores, né, de times de futebol, de atores, enfim, seja o que for que o inferno use, você precisa estar preparado para perceber isso, não se influenciar, não achar isso legal, bonito e se atentar às mensagens subliminares que estão ali naqueles shows, né? Na verdade não é shows, é show satânico, né? É para o inferno. E eles trouxeram, né, com esse tipo de coisa aí, com esse tipo de shows, né? Esse tipo de shows, maldição para o Brasil. E muita gente está cega, não está vendo isso. E aqueles que estão vendo são os participantes disso, né? Então, existem dois tipos, existem três tipos, né? Nós que sabemos e não participamos, só queremos o Espírito Santo, jamais vamos participar disso. Se outrora participávamos do mundo e de tudo que o mundo oferecia, e o inferno oferecia, hoje não. Mas existe mais dois tipos, que é aqueles que não sabem e precisam ser abertos os olhos, e Jesus mandou a gente fazer isso, exatamente isso, custe o que custar, custe a nossa vida, custe tudo, para não custar a nossa alma, veja bem. Que custe tudo, mas levarmos a verdade, sem omitir uma vírgula, como está. Né? Sem omitir uma vírgula, de toda a verdade que Deus passar para a gente, de toda a verdade que o Espírito Santo revelar. Através de outros irmãos que levam a verdade, através da palavra, está tudo aqui, né? E ainda falta coisa aqui, né? Falta coisa aqui, falta livro de Enoque, né? Enfim, mas Deus vai revelando a verdade. Hoje em dia tem internet, né? E ele sabia que isso iria inventar. Então, não se atente, não se distraia com as coisas do inferno. Procure saber se você está sendo edificado ou está sendo amaldiçoado. Pois, veja bem, depois de vários shows que teve no Rio de Janeiro, catástrofes, mortes, sacrifícios,
É só a pessoa ter um pouquinho só de discernimento vai entender, né? Quantos milhões foram gastos, né, para esses shows, para trazer a maldição para o país? Então, como que Deus vai abençoar um povo assim? Como que Deus vai agir se o povo não procura, né, a verdade? Jesus falou: eu sou a verdade e a vida. Então, nós precisamos procurar as coisas que ele ensinou e não as coisas do inferno. Né? Mas, enfim, eu vou ficando por aqui, para não ficar muito extenso o vídeo. Eu fiz 10 versículos de Isaías 29 e depois eu faço mais 10 versículos e assim sucessivamente, até o 25. Então vamos dar, acho que mais um vídeo só de 15 versículos, ok? Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.